E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar a realidade da oração, do Ian Bounds. Não, esse livro é um clássico, né? E ele vai fundo. A gente vai além do como orar e tenta entender a força, o poder real da oração. De qual é a realidade por trás dela, sabe? Bounds não tá pra brincadeira. Ele já chega com tudo, usando Romanos, Tessalonicenses, até a parábola lá de Lucas 18:1. É mesmo? Para mostrar que a oração, para quem segue Jesus, não é bem uma opção. É tipo um mandamento, né? Central para a vida cristã. E o que me fascina é como ele liga a oração com a vontade de Deus. É. Não é só pedir, é tipo ativar uma força que já tá rolando no universo. Nossa, que interessante. É tipo, Yeah. a energia já está lá só esperando a gente usar. Como você vê essa ideia de ativar a vontade de Deus? Acho que ele nos leva a pensar na oração como um jeito de se alinhar com o que Deus quer. Tipo, reconhecer que Deus já está agindo, mas a gente participa através da oração para que o plano dele aconteça na nossa vida. Faz sentido. E ele não para por aí. Ele ainda diz que a oração é muito mais do que pedir coisas para Deus. É tipo uma lista de compras, né? Ele fala que é o coração da adoração, um jeito de se conectar com a grandeza de Deus, chegar mais perto dele, ser mais parecido com ele. Caramba. Ah, é. É outra forma de ver a oração, né? Sai do simples pedido e vira um caminho para ser mais como Cristo. Totalmente. E para mostrar isso, Bounds usa Jesus como exemplo, né? Ele olha não só o que Jesus pedia, mas como ele orava. É verdade? E ele fala como Jesus ia orar sozinho, mesmo cansado. Isso me fez pensar em como a gente precisa dar espaço para oração, mesmo na correria. Sem dúvida. E o exemplo de Jesus nos desafia, né? Será que a gente leva a oração a sério, como ele levava? Verdade. E falando em coisas importantes, Bounce traz outro ponto. O Espírito Santo na oração. Sim. Ele diz que o Espírito Santo é a chave para a oração de verdade, aquela que dá resultado. Então não é só a gente falando, mas a força por trás das palavras, certo? Isso. Bounds fala que o Espírito Santo ajuda a gente a orar com justiça, a querer as coisas que Deus quer. E como você entende orar com justiça? É orar sabendo que o que a gente pede combina com quem Deus é, com os planos dele. É buscar a justiça de Deus na nossa vida e no mundo através da oração. Entendi. É querer uma vida justa, seguindo o que Deus quer e levar isso para nossa conversa com Ele. É isso que me deixa instigado no Bounds. Ele meio que tira a gente da zona de conforto e nos impulsiona a ter uma vida de oração mais real, mais forte. E ele usa a Bíblia para mostrar exemplos, né? Tipo a história de Jonas, que você falou antes. Me explica como essa história se encaixa com a ideia da realidade da oração. Jonas, né? Desobedeceu a Deus, fugiu da missão e acabou dentro da barriga de um peixe. E lá, no desespero, ele ora. Pede para Deus tirar ele daquela situação. E o legal é que a oração dele não muda só a vida dele, mas também a dos marinheiros que estavam com ele. Sim. A oração de Jonas, mesmo ele tendo errado, mostra como a oração pode alcançar a Deus e transformar as coisas. Não só para ele, mas para quem está perto. Parece que a oração dele abriu um caminho para Deus mostrar misericórdia e impactar todo mundo ali. E essa ideia de que a oração pode influenciar Deus, até mudar os planos dele, é muito forte no Bounce. Ele fala que orar não é só falar com Deus, mas participar do que ele quer fazer. Tipo, a gente colabora com Deus através da oração. Ele usa a história de Ezequias, né, o rei de Judá. Sim. Ezequias descobre que vai morrer e ora para Deus com tudo que ele tem. Deus ouve e dá mais 15 anos de vida para ele. É forte, né? Mostra que a oração de verdade pode tocar Deus e mudar o rumo das coisas. Mas essa ideia de influenciar Deus me deixa com uma dúvida. A gente tem que lembrar que Deus é soberano, que ele faz o que é perfeito. Ele não precisa ser convencido a fazer nada, ele já sabe de tudo. Mas como a gente junta essas duas coisas? A Bíblia mostra a oração mudando a ideia de Deus, mas Deus também não muda. Meio confuso, né? Mas eu acho que a chave é entender a própria oração. Orar não é manipular Deus, é se alinhar com ele. Então, quando a gente ora, não é para mudar Deus, é para mudar a gente, se entregar aos planos dele, confiar na sabedoria dele. Exatamente. E aí a persistência é importante, não é só pedir uma vez e pronto. É buscar Deus com vontade, com fé, mesmo quando parece que não vai dar certo. É mostrar para Deus o quanto a gente precisa dele, que a gente confia que ele é bom e vai responder. Mas será que essa persistência realmente faz diferença? O Bounds acha que sim. Para ele, a oração fervorosa, que não desiste, pode mover o coração de Deus. Ele usa a história de Moisés, né? Intercedendo pelo povo. Depois do bezerro de ouro, Deus ia destruir o povo. Mas a oração de Moisés mudou tudo. É verdade. Isso faz a gente pensar em como a gente ora. Será que a gente está levando a sério o poder da oração? A gente se dedica à oração como se dedica ao trabalho, aos estudos. São perguntas importantes. O Bounds nos desafia a levar a oração para outro nível, sabe? Ter uma experiência mais profunda, que muda a gente por dentro. E é isso que vamos continuar explorando na próxima parte do nosso mergulho. Mas fica a pergunta: você está só
pedindo ou está se conectando com a força que transforma tudo. O Bounds mostra como Jesus não só ensinou a orar, mas viveu a oração. E é essa vida que ele analisa para mostrar a realidade da oração, como ele chama. É verdade. E ele fala bastante do costume de Jesus de orar antes de momentos importantes, tipo antes de escolher os discípulos. Sim, exatamente. Isso mostra que a gente precisa consultar Deus em tudo, né? Reconhecer que ele sabe que é melhor pra gente. Em vez de agir sem pensar, a gente pede a Deus para mostrar o caminho, para entender o plano dele, para fazer o que ele quer. É como se a oração fosse um GPS espiritual, sabe? Mostrando o caminho que Deus preparou pra gente. E essa busca pela direção de Deus fica ainda mais clara quando Jesus ora no Getsemane antes de ser preso. Ali ele estava sofrendo muito, né? Era uma luta interna, Jesus sendo humano, com medo da dor que vinha. Mas mesmo na dor, Jesus confia em Deus, entrega tudo pra ele e fala: seja feita a tua vontade. Nossa, essa oração é forte. Ensina a gente a lidar com os problemas, o medo, com a dúvida. Em vez de fugir, a gente se entrega a Deus. Confia que Ele sabe de tudo e que vai cuidar da gente. É como se a gente encontrasse paz em Deus, mesmo quando tudo tá difícil. E essa confiança em Deus, essa certeza de que Ele tá no controle, é o que nos dá força para continuar, para não desistir, para continuar orando, mesmo quando parece que nada acontece. É isso que o Bounds chama de realidade da oração, né? Não é só pedir e receber, é ter um relacionamento com Deus, falar com Ele sempre, buscar a vontade dele em tudo. É viver em oração, sabe? Conversando com Deus o tempo todo. E para essa conversa ser de verdade, o Bounds fala que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Ele lembra que o Espírito Santo ora por nós quando a gente não consegue, quando falta força, quando a gente não sabe nem o que pedir. Em Romanos 8,26 está escrito: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo sem saber o que falar, quando a dor é muito grande, o Espírito Santo leva o nosso sentimento para Deus. É como se o Espírito Santo traduzisse o nosso coração para Deus, sabe? E com a ajuda dele, a gente ora com mais fé, com mais força, sabendo que Deus vai ouvir e vai responder da melhor forma pra gente. Para mostrar a força da oração, o Bounds usa a história de Elias no Monte Carmelo, aquele desafio entre o Deus de Israel e os profetas de Baal. Era uma briga entre a fé verdadeira e a idolatria, né? Um momento importante para Israel, onde a oração de Elias fez o poder de Deus aparecer para todo mundo ver. Elias desafia os profetas de Baal. Cada um faria um altar, um sacrifício, e o Deus que mandasse fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal oraram o dia todo e nada. Elias, com fé no Deus de Israel, esperou a vez dele. E aí Elias arrumou o altar de Deus, colocou o sacrifício, mandou jogar água em tudo e orou. E Deus respondeu na hora. Caiu o fogo do céu e queimou tudo. A lenha, as pedras, a água, tudo. E o povo viu o milagre e se arrependeu. A oração de Elias, cheia de fé e coragem, mostrou o poder de Deus e fez o povo voltar para ele. Essa história mostra que a oração não é só um ritual, né? Ela pode mudar as coisas, libertar as pessoas, trazer cura, mostrar a glória de Deus. É uma arma contra o mal para mostrar a verdade, para pedir justiça e a graça de Deus para o mundo. E para terminar, o Bounds deixa um desafio para a gente. Orar com a mesma força, a mesma disciplina, a mesma persistência que a gente usa no trabalho, nos estudos, em tudo. Colocar a oração em primeiro lugar, sabe? Fazer dela um hábito, conversar com Deus o tempo todo, sabendo que Ele é a nossa força, nossa esperança, o nosso guia. É buscar a Deus de coração, com tudo que a gente tem, confiando que Ele vai ouvir, vai responder e vai guiar a gente. E que a nossa vida seja uma prova do poder da oração, mudando o mundo ao nosso redor, deixando um exemplo de fé, esperança e amor para todo mundo. E com isso, chegamos ao fim de mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Espero que essa viagem pela realidade da oração te inspire a ter uma experiência mais profunda com Deus. Que você possa sentir o poder da oração na sua vida, mudando a sua realidade, fortalecendo a sua fé e te levando para mais perto de Deus. Até a próxima, pessoal. Bem-vindo à nossa comunidade aqui no Podcast Bíblia para Viver e Morrer. Sua presença é uma alegria. Se este vídeo te edificou, mostre seu apoio clicando em curtir. Faça parte da nossa família assinando o canal e ativando as notificações. E que tal compartilhar essa bênção nos seus grupos? Assim, mais pessoas podem ser alcançadas. Fique ligado nos próximos conteúdos.